Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. O Espírito de Deus hoje de manhã colocou esse versículo no meu coração e eu ministrei somente sobre isso. Hoje eu foquei em Apocalipse, mas eu só quero dar a introdução para onde a gente vai caminhar, porque eu percebo que o Espírito está nos levando em uma outra direção agora. A palavra de Deus diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos. O apóstolo João, nas suas limitações naturais, tentando trazer uma revelação, uma explicação da visão que ele teve. E ele diz que os seus cabelos eram brancos, como neve. Esses cabelos, eles apontam para alguém que é maduro. Os cabelos brancos, eles apontam para alguém que é maduro e que tem autoridade sobre todas as coisas. E ele está tendo uma visão de Deus, uma visão de autoridade. A visão que nós devemos perceber, que nós devemos nos submeter. Cabelo branco fala de experiência, de alguém que viveu mais do que os demais. Cabelo branco tem que ser respeitado e honrado. A palavra de Deus continua dizendo que era como neve e os seus olhos como chama de fogo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3 que as nossas obras serão checadas através do fogo. E a Bíblia diz que aquelas que permanecerem, esses receberão galardão, mas aquelas que se queimarem, a palavra de Deus também diz que eles sofrerão dano, mas não perderão a sua salvação. Esse fala do julgamento. Esses olhos como fogo falam sobre julgamento de Deus, mas tem algo também que eu quero expandir para os irmãos. Aonde há fogo, aonde há luz, não há trevas. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um coração que seja totalmente dele. O Senhor está trazendo nesses dias clareza, transparência. Aonde habitava trevas, não habitará mais em nome do Senhor Jesus, porque a luz do Senhor invade a nossa casa, invade o nosso coração. Glória a Deus. Então os olhos do Senhor traz clareza sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? A palavra de Deus continua dizendo também: os pés semelhantes ao bronze polido. E isso fala então de um julgamento. Fala que como ouro refinado numa fornalha, porque na fornalha não permanece o quê? Impurezas. Mas é onde eu quero chegar aqui agora para a introdução. E a voz como voz de muitas águas. Irmãos, é poderoso demais. Algo poderoso que às vezes nós não percebemos é a água. Nada resiste à água. Pode resistir um dia, 2 dias, mas uma hora essa água ela vai quebrar toda a resistência. Uma hora essa barreira ela vai quebrar, ela vai cair em nome do Senhor Jesus. E interessante que apóstolo João, ele faz um paralelo, fala: olha, a voz dele é como voz de muitas águas. A água, irmãos, ela penetra em lugares que nada penetra. A água ela caminha até encontrar um lugar onde ela possa escoar. A voz de Deus, eu quero te falar, não existe coração tão duro que um dia não vai se curvar na presença de Deus. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, Ele é capaz de fazer tudo. Se você tem passado por alguma situação, lembre-se que essa água pode demorar um dia, 2 dias, mas ela vai penetrar, e ela vai restaurar, e ela vai curar, e ela vai lavar, porque do trono de Deus correm águas vivas. É Cristo. É Cristo. As águas vão penetrar para lugares, irmãos, que nós jamais pensaríamos. Essa água vai lavar a sua crise. Essa água vai lavar os seus filhos. Essa água vai lavar o seu casamento. Essa água vai lavar o seu ministério. Essa é a água que é poderosa.
Essa é a palavra de Deus. Que água é essa? É a palavra, é o próprio Deus. E é maravilhoso porque o apóstolo João diz o seguinte: apóstolo João teve a definição do princípio e do fim. Apóstolo João, ele diz: e no princípio era o verbo, e o verbo, e que interessante, apóstolo João teve revelação do princípio, e apóstolo João teve a revelação do e ele começa dizendo: ele é o verbo. E no inglês, o original fala que ele é a palavra. No princípio era palavra. Palavra então é o que vai penetrar no seu coração. E se você chegou aqui essa manhã, quero falar para você que me ouve, a palavra vai penetrar no seu coração de uma forma tão poderosa que você jamais será o mesmo. Deus vai quebrar mentiras na sua cabeça. Deus vai restaurar o seu coração. Vai reavivar chamados aqui em nome do Senhor Jesus. Porque essa palavra é poderosa para cuidar e restaurar o seu coração. Você crê nisso? Essa é a palavra. Tá igual o primeiro culto. Eu estou tentando ir para minha palavra logo, mas não estou conseguindo sair, irmãos. Estou tentando. O Espírito Santo sabe que eu estou tentando isso. O bolso está pronto. Mas, irmãos, essa é a palavra. Nada, ninguém. Um dia todos se dobrarão. Aleluia. Diante dessa palavra. E eu quero falar, irmãos, eu creio, não sei quando, mas cada dia está mais próximo. Cada dia está mais próximo. E Deus tem nos dado então a oportunidade, irmãos, de vivermos uma vida para honrá-lo. Aleluia. Deus tem nos dado uma vida que vale a pena. Deus tem nos levado então a outros níveis, a acreditar na sua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, nos guie, Senhor Deus, essa manhã. Deus, não deixe, Senhor Deus, sermos mecânicos com a Tua palavra, mas que o Espírito de Deus... Irmãos, então vamos lá. A palavra de Deus, não é isso que eu queria falar. Vamos voltar em Apocalipse de novo, meu Pai, ajuda. Vou fazer igual fiz de manhã. Foi maravilhoso. Eu creio que o meu espírito está... A palavra de Deus começa dizendo lá em Apocalipse. Qual que é a primeira palavra que é dita em Apocalipse, irmãos? Revelação. Pronto, vamos falar só sobre revelação? Um pouco, mas eu vou pregar a palavra que eu fiz o esboço. Revelação. Sabe o que o apóstolo João está dizendo? Que tudo à nossa frente necessitamos de... Que tudo que nós vivemos precisamos de... Então nada na nossa vida é neutro. Nós precisamos compreender com... A minha vida cristã eu tenho que ter. O meu casamento eu preciso de. A minha vida financeira eu preciso de. Abre a sua Bíblia lá em Salmo 119, versículo 130, acho que é isso. É isso mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras me dá revelação, mas ele diz o seguinte: e dá entendimento aos simples. Deus tem procurado corações simples, irmãos. Aleluia. Deus tem procurado corações simples. Quem é João? João é aquele que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, porque ele é simples. Senhor, eu estou na tua presença. Quem é apóstolo João? É aquele que teve a revelação que é amado de Deus. Quem que é apóstolo João? Aquele que é sua simplicidade. Deus deu a ele a revelação do princípio, que era o verbo, e Deus deu a revelação sobre os finais de todas as coisas. Porque um coração simples. Eu acho que às vezes nós estamos querendo crescer demais, e Deus está falando: meu filho, mantenha seu coração simples. Simples. Abre lá em Mateus capítulo 7, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5 em diante. A
palavra de Deus diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra. Manda uma o quê? Palavra. E no princípio era mas apenas mande uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem, digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Eu vou, guiado pelo Espírito, o Senhor vai trazer revelação do que está em Apocalipse e do que tem a ver essa palavra. Não sei de que maneira, mas o Espírito vai conduzir a isso. Mas um centurião, para os irmãos se familiarizarem. O que era um centurião? O exército romano, eles dividiam em legiões. Cada legião tinha 6.000 soldados. Era uma legião, era o exército, era um bloco, era um platoon. E esses 6.000 homens, eles eram divididos em 10 equipes de 600 homens. Essas equipes, para facilitar qualquer situação que fosse necessária com o exército. E dentro dessas equipes, eles dividiam em 100. Em porções de 100, aonde eles chamavam de século ou de centúrio, ou que significa centurião. Então, um homem que é o centurião é porque ele estava à frente de 100 soldados. Era um homem revestido de autoridade. Era um homem que tinha poder para falar. E ele mesmo falou: quando eu falo vai, ele vai. Quando eu digo fica, ele fica. Era um homem que reconhecia o quê? A autoridade. Era um homem que reconhecia o poder da palavra dele. E aí então ele vai buscar Jesus. Agora o que me chama a atenção é que ele vai buscar Jesus em função de um escravo. Você sabe o que significa escravo naquela época? Não é algo de muito valor. Escravo você comprava, vendia. Um escravo ficava doente, ele era deixado de lado. Por quê? Haviam outros escravos para serem levantados, outras pessoas melhores. Mas o que me chama a atenção, por que esse centurião, um homem onde governava 100 soldados, tinha autoridade para falar tantas coisas, por que ele se preocupou com um? O que tinha de tão especial nesse escravo, a ponto desse homem se preocupar com ele? Eu te digo, irmãos, isso aponta para nós. Todos nós somos importantes diante de Jesus. Nós não somos dispensáveis diante de Deus. Deus te ama, Deus se importa com tudo que você tem, com tudo que você é. Deus se importa porque Ele é seu Pai. E então esse centurião, ele teve uma atitude que expressa Jesus: eu me importo, mesmo que seja com o meu escravo, doente, não tem feito as obrigações, e com certeza esse escravo passou a ser cuidado, passou a ser amado, alimentado, respeitado. Quero te dizer, irmãos, um dia nós fomos escravos, mas Deus nos libertou das trevas e nos deu libertação, e nós hoje estamos no reino da luz. Nós somos hoje cuidados, amados do Senhor. E aí então esse centurião se preocupa. E eu fiquei pensando, mas o que tem tão de importante na vida desse escravo? Eu te falo, irmãos, na verdade Deus está querendo ensinar é o princípio desse centurião. Esse centurião, ele tinha uma atitude especial. Não era só uma questão da preocupação com o escravo, mas o coração desse centurião demonstrou algo: eu me importo com aqueles que eu ando, eu me importo com aqueles que eu caminho.
Nós às vezes desprezamos relacionamentos com muita facilidade. Nós às vezes deixamos coisas com facilidade na nossa vida. Às vezes nós repudiamos aquilo que Deus nos deu. Eu me sentiria muito frustrado, irmãos, se os meus filhos repudiassem um presente que eu dei a eles. Então eu quero te falar, você que é casado, se alegre com seu marido e com sua esposa, porque foi um presente dado por Deus. Se alegre com seus filhos, porque foi um presente dado por Deus. O seu trabalho, para de falar que você está indo para o Egito. Segunda-feira, sei como é que é, irmão. Estou indo para aquele Egito, aquele lugar que acaba comigo, trabalhar para aquele faraó. Não é? Jesus te libertou, foi do Egito, e Ele te levou, foi para Canaã. E se Deus te deu aquele trabalho, eu te falo, Ele é Canaã na sua vida. Ei, Jesus, agora teve revelação. E aí então, que mudou essa postura, esse centurião se preocupando e amando os seus. Nós devemos amar aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Nós devemos amar cada irmão, cada irmã, cada preciosidade. Ah, pastor, nós não teremos problemas? Claro que nós teremos problemas, mas eu não posso me afastar daqueles que Deus me aproximou. Eu não posso, numa escolha minha, me afastar daqueles que Deus colocou junto. E quantos propósitos e quantas conexões aconteceram entre nós, porque nós decidimos caminhar juntos. Verdade ou não é, André? André sempre está aqui, é bom. Fica sempre aqui, irmão, que eu sempre tenho um exemplo para poder contar do André. Fica aqui, André, não sai daí não. Mas as conexões preciosas, conexões divinas, relacionamentos, é verdade ou não é? Esse casal bonito que está me olhando aqui, os filhos aqui e tal, casando, virou, agora todo mundo casa aqui, irmão, isso é glorioso, é bom que ninguém vai embora, isso é de Deus. E ontem eu peguei mais um convite de casamento, um pastor chegou e falou, não, mas essa igreja casa o povo, casa mesmo, irmão, que casa mesmo, é bom que tudo fica aqui, glorioso, é as ovelhinhas que são colocadas para juntar-se com as ovelhinhas, e multiplicar e dar muitas ovelhinhas. Isso não é de Deus? Isso não é de Deus, irmãos. E então, a palavra de Deus diz que ele foi ter com Jesus. Mas algo interessante que me chama a atenção. Ele chegou em Jesus e ele implorou. Implorar, irmãos, é você se desnudar de toda vaidade. Implorar, eu vou argumentar com tudo, eu vou me debruçar diante de tudo, eu vou me submeter a tudo, eu não vou olhar para mim, mas eu vou olhar aquilo que o Senhor pode fazer na vida desse escravo. Eu vou olhar para ele, Jesus, o Senhor pode, eu imploro ao Senhor, eu peço ao Senhor, Senhor, somente Tu és possível, é capaz de curar o meu escravo. Que homem é esse? Quando nós amamos verdadeiramente, irmãos, não há limites daquilo que nós somos capazes de fazer por amor. Não tem limite. Eu me desgasto, eu me entrego, eu me curvo. Quando eu amo realmente, não há limites para mim. Esse homem demonstrou, não há limites. Eu me rendo, eu me humilho. Eu perdoo 1, 2, 3 vezes. Eu sujeito. Então você vê um homem intercessor, um homem que entendeu a posição dele, um homem que entendeu que ele é aquele que clama, que intercede. Nós deveríamos entender que nós somos ministros de Deus e que nós somos intercessores dessa terra que jaz no maligno. Nós deveríamos clamar a Deus, nos humilhar na presença de Deus, nos curvar na presença de Deus, com revelação. Lembra lá de apóstolo João? Revelação é que nos falta, porque se nós tivermos revelação, as nossas atitudes são diferentes. Sabe o que nos falta para uma intercessão genuína? Revelação. Aleluia. Pelo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, de que maneira eu devo fazer, isso fala de ter revelação. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 7, versículos 4 e 5. A palavra de Deus diz o seguinte: fala sobre o centurião. E olha o interessante,
Olha como é que as pessoas definiram ele no versículo 5. Versículo 4: E chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faça isso, porque ele é amigo do povo. As pessoas reconheciam que ele era digno e que ele era amigo do povo. Ele tinha um bom conceito. Irmãos, que tipo de centurião é esse? As pessoas reconheciam que ele era bom, que o coração dele era digno. Irmãos, nós precisamos levantar centuriões entre nós, dignos, amigos, que não tenha vergonha de pedir, de implorar, de se curvar na presença de Deus. Nós precisamos de homens assim, irmãos, pessoas que intercedam no seu coração. E agora, Deus vai dar essa conexão agora. Ele disse, voltando lá para Mateus capítulo 8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra. O que era necessário, irmãos? Apenas uma. O que é água? É a palavra que vai entrar e vai curar. Mande água para minha casa, Deus. Senhor, manda água para minha casa, Deus. Manda a palavra que penetra nos lugares, Senhor Deus. Manda água que lava o meu casamento e me restaura, Deus. Manda a palavra de Deus que restaure o meu filho. Mande a palavra de Deus que restaure a minha saúde. Mande a água que lava o pecado. É a palavra. Não são rituais, irmãos, mas nós somos presos em rituais, porque é a presença do pastor que vai fazer a diferença, é a presença do líder que vai fazer a diferença, é a presença do apóstolo fulano de tal que vai fazer a diferença na minha vida. Você não precisa de mais pregações, você não precisa de mais gente na sua casa, você precisa da palavra, a água penetrando. É isso que você precisa, meu irmão. Não é de muito mais coisas, não. Esse homem entendeu. Ele precisa da palavra. Eu preciso de mais estratégias, pastor, para avançar na minha vida natural. Não, irmão, você precisa de palavra. Você precisa de água. Sabe o que está faltando nas nossas casas? A palavra, a água, a voz que se assemelha às águas. Esse homem, ele tinha autoridade, ele tinha reconhecimento, ele tinha prestígio, ele era um intercessor. Ele reconheceu a autoridade, ele era digno e ele era amigo. E sabe por quê que ele tinha isso tudo? Só para interceder pelo escravo. Sabe por que você tem todos esses dons e habilidades que Deus te deu? Para interceder por aqueles que estão escravos no mundo. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque Deus vai te levantar como um canal sobre os escravos que estão no mundo. Sabe por que você está me ouvindo essa palavra? Porque você vai responder a um chamado de Deus nesses dias, falando: Senhor, me usa, porque eu quero trazer a palavra. Deus vai levantar centuriões de 100. Deus vai levantar igrejas de 100 entre nós. Deus vai levantar pastores, líderes, homens, mulheres de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres na palavra, para que preguem a palavra, intercedendo por aqueles escravos que estão lá fora. Amém? Mas eu quero terminar então hoje falando uma outra coisa. Escravo, nesse contexto, nessa época, ele era desprezível, ele não se assentava à mesa, ele não tinha várias conexões, ele não tinha muita intimidade. Escravos, às vezes, muitas vezes, eram rejeitados.
E aí eu quero terminar com algo que Deus colocou para ministrar essa palavra. Assim como o centurião intercedeu por esse escravo, eu gostaria que hoje nós intercedêssemos por aquelas pessoas que nos machucaram na vida. Porque se Deus te deu uma capacidade, uma habilidade, eu tenho certeza que é para que você possa interceder por aqueles que são escravos. O escravo ainda não tem revelação ainda. O escravo não tem entendimento do que ele é. Ele aprendeu a ser escravo. E às vezes nós somos machucados por escravos. De gente que machuca, de gente que condena, de gente que não teve a sua mente liberta. O motivo de eu ministrar essa palavra hoje era só para chegar nesse ponto. Hoje eu gostaria que nós intercedêssemos por todos os escravos. Os que nos machucaram. Pastor, mas tem escravo que é crente. Tem gente que está vivendo como escravo e não entendeu até hoje que é liberto. Tem gente que vive na pobreza, nas limitações, porque não entendeu que Deus o libertou para coisas maravilhosas. Eu quero orar essa manhã, para que Deus te dê um espírito de intercessão. A autoridade que Deus te deu, os dons que Deus te deu, a capacidade, os recursos, a força, foi para que você se tornasse um centurião que pudesse interceder quando você visse um escravo. Mas às vezes, irmãos, nós queremos abrir mão dos escravos. Escravo às vezes dá trabalho, ele traz um benefício, mas escravo tem uma mente difícil, escravo tem limitações. Mas eu quero te falar, irmãos, Deus começou uma grande obra libertando primeiro quem? Os escravos. Deus quer levantar centuriões para libertar e restaurar escravos. Deus te deu uma posição, Deus te deu habilidades, Deus te deu recursos para libertar escravos. Quando eu vim para os Estados Unidos, tanta gente me criticou, irmãos. Quantos foram criticados por vir para os Estados Unidos? Levanta sua mão. Eu quero que você saia daqui então sabendo o seguinte: Deus te trouxe para os Estados Unidos da América para você ser um libertador dos escravos que tem vivido nessa terra. Pastor, teve escravo que me machucou, teve escravo que fez. Nós vamos interceder como esse homem. Lembrei de algo. Lá em Lucas é dito que ele era amigo. Lá em João, capítulo 15, versículo 15: já não vos chamo servo, porque os servos não sabem o que faz o Senhor, mas eu te chamo amigo. Deus está libertando você agora, em nome do Senhor Jesus, de toda escravidão, para você se tornar amigo de Deus, ter revelação que é amado de Deus. E se Deus te trouxe para cá, irmãos, você vai ser levantado para mudar escravos, mentes escravas. Mesmo o irmão mandou um áudio para mim e ele falou toda a verdade. Ele falou: pastor, as pessoas ainda não se enxergam no seu pleno potencial. As pessoas ainda vivem como um aglomerado de pessoas tão frágeis. Eles não entenderam algo que há dentro delas ainda. E é verdade. Às vezes nós nos enxergamos tão pequeninos, tão escravos, tão incapacitados. O Senhor hoje quer trazer libertação. Se você tem sido escravo, em nome do Senhor Jesus, hoje você vai ser liberto. Se você não se enxergou como um centurião, hoje você vai ser levantado como um centurião. Você vai pôr liberdade aos cativos.
E hoje nós vamos interceder por aqueles que nos perseguiram, irmãos. Seja em qualquer área, seja do de dentro de casa, seja de fora, nós vamos abençoar essas pessoas. E eu digo para os irmãos, é impossível você ter raiva daqueles que você ora por eles. Você pode ter raiva de muita gente, mas se você orar pelas pessoas que te perseguiram, irmãos, o seu coração desprende delas. Então hoje a gente vai fazer isso. Nós vamos orar por aqueles que ainda vivem como escravos. Amém? Feche seus olhos. O Espírito de Deus está falando conosco. A voz, a palavra, a água vai inundar o coração dos escravos. Centuriões, homens que são amigos de Deus, homens que Deus confiou recursos. Deus confiou recursos, habilidades, para que você seja um intercessor desses escravos. Meu Deus, pessoas ainda vivem como escravos. Há pessoas nos Estados Unidos que estão vivendo como escravos. Deus te trouxe, meu irmão e minha irmã, ter revelação plena disso, com uma ousadia, com um testemunho, com recursos, com habilidades, para que você se torne um centurião, intercedendo por esses escravos. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro por aqueles que nos perseguem, aqueles que levantam calúnias a nosso respeito, aqueles que nos acusam sem nos conhecer, aqueles que acusam a minha família, aqueles que nos perseguem com palavras, aqueles que nos perseguem com comentários, com fofocas. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu me dobro diante do Senhor. Pai, tem misericórdia, sara as feridas desses escravos, liberta de toda condenação esses escravos, aqueles que não ousam nesse país porque vivem como escravos, aqueles que não oram mais pela legalização porque eles estão aceitando viver como escravos, já minaram a sua fé. Hoje seja restaurada em nome do Senhor Jesus a sua fé. Você não abre mão do propósito de Deus na sua vida. O Senhor muda leis, o Senhor levanta reis, o Senhor muda as estações, o Senhor é capaz de legalizar você. Mas não viva como escravo. Ah, xalabaieira canta labarabaçoieira, malabarabaxô, labaraçoieira cantaranás. Precisamos dessa água. Espírito de Deus, traz a revelação do alto. Revelação é o que nós precisamos, ó Pai. Revelação. O povo perece por falta de conhecimento. Não há revelação, meu Pai. Mas traz entre nós aqui, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, um ambiente de revelação. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.